Da paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que estejam tendo um dia abençoado na presença de Jesus Cristo. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem repercutido bastante na internet, a poligamia. Poligamia na Bíblia, no casamento cristão, porque surgiram algumas pessoas que se dizem cristãos que defendem a poligamia, pessoas que pregam poligamia. E hoje eu quero mostrar para vocês o que a palavra fala sobre isso. O que a palavra nos explica, nos ensina sobre isso. Eu sou o irmão Bruno e você está no canal Pregando o Reino Eterno. Sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26, onde vai falar ali o comecinho da criação do homem, como todos nós sabemos, que na verdade o capítulo 1 é um resumo de como é o capítulo 2 da criação do homem e da mulher, que é muito mais detalhado. E diz assim o versículo 26, pelo menos o início: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual que era o intuito do Senhor em criar o ser humano? Era criar alguém à imagem e semelhança dele. Aqui todos nós sabemos que ele está falando com o próprio Jesus Cristo, como explicado lá no primeiro capítulo no Evangelho segundo escreveu João. E o versículo 27 vai falar sobre essa criação. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então esse projeto de Deus, o ser humano, aparentemente era para ser a criação mais perfeita. Claro, e assim Deus o fez, criando então os nossos pais, como nós conhecemos hoje, Adão e Eva. A melhor história para se falar sobre o projeto de Deus de casamento para o ser humano é com os dois primeiros. E logo no capítulo 2, Deus ele deixa bem claro qual a vontade dele. No versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis, Deus ele diz: Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa sempre foi a vontade de Deus. A construção da família, a construção de um lar, faz parte da vontade dele, é um projeto dele para a vida de todo ser humano. E logo após o pecado, algumas coisas começaram a sair das linhas que Deus tinha preparado, como Lameque. Lá no capítulo 4, Lameque, que é descendente de Enoque, um homem que não era exemplo para nada, a não ser de um exemplo negativo para tudo. Um homem que era agressivo, era dominante, era controlador e também polígamo. O primeiro registro que a palavra nos dá sobre a poligamia. Lameque tinha duas esposas, Ada e Zilá. Em nenhum momento isso foi um direcionamento de Deus. Simplesmente foi a decisão do homem. Um outro exemplo que a palavra nos traz é Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai. Todas as vezes em que aparece uma outra pessoa no casamento, uma terceira pessoa, isso não traz resultados bons. E Sarai, na época ainda não era Sara, teve a brilhante ideia de entregar a sua serva para o seu marido, para que ela concebesse um filho a Abrão. Isso que eu estou falando para vocês no capítulo 16. No capítulo 15 de Gênesis, Deus ele tinha dado a promessa para Abraão. Ele tinha entregue com detalhe que a descendência dele seria muito numerosa. Então era contato direto com Deus. Abrão deixou de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da sua mulher. Lembrando que nessa história não existe inocente e todos são culpados, porque o desconforto foi enorme. Nós conhecemos o resultado, nós conhecemos a consequência disso. Todos nós conhecemos essa história. Sentimentos que eles não deveriam sentir passaram a sentir no meio daquela casa, no meio daquela família. Era Sarai querendo expulsar Agar de casa, e aí ela teve que voltar depois, e aí depois foi embora de novo, e aconteceu o que sempre acontece quando nós nos precipitamos na presença de Deus. A precipitação sempre me leva a errar. E mais uma vez a palavra me mostra que só existe malefício em poligamia. Mas o exemplo que a pessoa que anda pregando pela internet, falando pela internet sobre poligamia, a pessoa que ele usa como exemplo disso é o rei Davi. Só que o rei Davi, como nós sabemos e entendemos, ele não é um bom exemplo para casamento. Não estamos aqui para tirar o mérito, as vitórias, os troféus que Davi conquistou. Glórias a Deus por isso.
mas ele não foi um bom exemplo de marido. Aí sempre vem aquela desculpa: mas irmão Bruno, o rei Davi, ele poderia ter outras mulheres porque ele era rei. E eu digo negativo. O rei não poderia ter mais de uma mulher, a não ser que Davi não fosse israelita. Mas sendo israelita, ele estava debaixo das leis de Moisés. E lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, me diz que o rei não pode ter mais de uma mulher. E eu vou mostrar aí na tela para vocês. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Ou seja, mesmo o rei de Israel não poderia ter mais de uma mulher. E ele teve, provavelmente todos eles tiveram. Mas isso não era bom aos olhos do Senhor. Quando voltamos ao projeto inicial lá de Deus, Adão e Eva, que é o projeto base, que era para ser o padrão, nós conseguimos entender. Lá no capítulo 5, no versículo 2, nós conseguimos compreender o porquê disso. Por que Deus quis assim? Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Será que vocês nunca se perguntaram por que Eva só recebe o nome de Eva depois do pecado? Na verdade, porque ela também se chamava Adão, os dois sendo uma só carne. Assim como Deus é um Deus triuno, nós cremos numa trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E assim a sua criação, que era a sua imagem, também duas pessoas se tornando só uma carne. Essa é a vontade de Deus, a união do homem e da mulher. Então tomem muito cuidado com as pessoas que vocês ouvem, as pessoas que estão pregando por aí, estão ensinando mentiras e distorcendo a palavra de Deus. Fiquem atentos, estejam preparados, porque o mundo jaz no maligno. Todos os dias surgirá um novo falso profeta para falar mentiras para enganar o povo de Deus. A melhor coisa que você pode fazer é procure respostas com Deus. Você não precisa mais de um sacerdote para falar com Deus. Você tem contato direto com Ele. Peça a Jesus, peça através de oração, abra a palavra de Deus. É o melhor lugar para você buscar respostas para tudo na sua vida. Para todas as áreas da sua vida, a Bíblia Sagrada tem respostas. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado aqui algumas pessoas que estão tendo dúvidas e estão caindo nessas palavras, nessas falácias, nessas mentiras que se espalham pela internet. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilha com a sua família, com seus amigos. A verdade precisa ser espalhada. Nós não podemos deixar que esses mentirosos continuem dominando. Apesar de termos a certeza em que o mundo não vai melhorar, mas enquanto estivermos aqui, faremos o nosso papel de igreja, falando a verdade, pregando a verdade, vivendo a verdade. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por tudo. Um abraço a todos e fiquem com o Senhor Jesus Cristo.